agora, no programa Espaço Mulher, aquele quadro tão esperado que é o momento do bate-papo. Você que está ouvindo a gente aí pelo rádio, pelas ondas sonoras da 87,9 aqui deste espaço de comunicação. A gente fala espaço de comunicação porque a gente sai em multiplataformas. Então, você pode ouvir pelo rádio, pelo aplicativo, pelo YouTube, pelo Facebook. Hoje estaremos sendo transmitidos pelo Facebook. Então, você que está no rádio, corra para o Facebook, porque você vai ouvir e também nos ver. Você vai conhecer a nossa convidada de hoje, que eu tenho a maior alegria de recebê-la aqui no programa Espaço Mulher pela primeira vez, a Viviane Viana. E antes da gente entrar no ar, a gente estava aqui falando dessa mulher que é guerreira, que é virtuosa, conforme está no livro de Provérbios 31. Aqui é uma crônica maravilhosa. Se você nunca leu, eu aconselho você a ler para entender como é que Deus nos vê, como é que Deus quer que nós mulheres sejamos. Mulheres guerreiras, empreendedoras, diligentes, mulheres confiáveis, olha aqui. Mulher que só faz o bem e não mal todos os dias da sua vida. Mulher que é criativa, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Mulher trabalhadora. Enfim, aqui está uma relação de muitos atributos dessa mulher, da forma como Deus quer que sejamos. Não somente hoje, nos dias atuais, mas desde os primórdios, Deus deu a nós mulheres muitas atribuições. Deus deu à mulher papéis importantes, fundamentais, que nós não podemos deixar vazio. E aqui está uma mulher que enfrentou vários desafios para ser a mulher que é hoje. Vamos cumprimentá-la e ela já vai se apresentar. Bom dia, Viviane. Bom dia, Rose. Bom dia, ouvintes do Espaço Mulher. Agradeço por a oportunidade de estar aqui, né? Contando um pouquinho da minha trajetória, que todos nós temos trajetórias, né? Temos histórias, né? Uhum. E agradeço pelo esse espaço aqui hoje, Rose. Viviane. Quem é Viviane Viana, né? A gente vê assim uma mulher dinâmica, empreendedora, mas lá no fundo, quem é Viviane, o seu dia a dia? Como é que você chegou aqui? Fala um pouquinho da sua história, Viviane. Assim, de forma resumida, é. Sim, claro. Senão daria um livro, né, Rose? Daria um livro. Olha, logo vai ter esse livro aí nas prateleiras, né? Claro. Então, eu sou mãe, sou esposa. Sim. Você tem quantos filhos? Eu tenho 2 filhos, adolescentes. Pode dizer os nomes, as idades. Tem Nicole, 16 anos 16 agora, anos. E Nilmar, de 14 anos. Olha, então tá no auge, assim, sim, né? Na adolescência. Todo mundo sabe, né, que Sim, não é fácil lidar com filhos adolescentes, né? Uhum. Tem muita conversa, muito acompanhamento, né? Muito ensinamento, né? Porque a adolescência é aquela fase que eles estão mais confusos, né? Então, tem que ter um direcionamento. Isso. E um olhar mais voltado para eles, Sim. sem opressão, Sim. né? E sem ficar cobrando demais, exigindo demais, mas na conversa, né? A gente levar com a conversa. Compreendendo que eles estão vivendo uma fase crucial da vida. Então, a Viviane já chega aqui dando essa dica para mães de adolescentes. Sim, não é fácil não. Eles estão num processo doloroso. Sim. Segundo a psicologia, eles enfrentam 3 lutos. O luto pelo corpo infantil. De uma hora para outra perde o corpo infantil. É um susto. O luto pelos pais da infância. Sim. Porque, de repente, eles começam a ver os pais de forma diferente. Aqueles pais da infância passam a não existir mais. Você vai dizer assim, é mesmo, Rose, minha filha me dava tanto coraçãozinho, todo dia me dava um coraçãozinho, um bilhetinho de florzinho, ela não tá dando mais. Passa até vergonha na gente, né? Ai, mãe, para com isso. Isso. Né? Eles perdem aquela admiração excessiva pelos pais, porque eles começam a enxergar o mundo com outros olhos, e isso dói muito neles psicologicamente, né? E tem também o luto, né? Eu já falei pelo corpo infantil, pelos pais da infância, e o luto pela sua própria vida infantil, porque eles passam a ver coisas que não via antes, passam a ver injustiça, antes eles não sabiam que o mundo era tão injusto. Verdade. E eles sofrem com isso, então eles estão ali num turbilhão de emoções. Então, cabe a gente ser compreensivos. Compreensivo e acompanhar, né, de perto, tá sempre sendo parceiros e amigos. Acompanhar, né? De perto. Isso. E, acima de tudo, a amizade. Se o seu filho não tem refúgio em você, ele vai se refugiar em quem? Né? Então, a família é fundamental nesse sentido, né? Uhum. Assim, meus filhos me contam tudo. Ficam até ansiosos para me chegar em casa, já chego fazendo um resumo do dia, né? Porque você tem o diálogo aberto. Sim, conversamos. Aí minha filha me conta tudo. Outra dica importante para quem tem filhos pré-adolescentes, adolescentes, é manter o diálogo aberto. Sim, sim. Porque se você cobra muito, exige, pune de forma excessiva, eles vão afastando, vão recuando. Porque eles não dão conta de atender as expectativas desse pai e dessa mãe. Sim. Então, você é mãe de 2 adolescentes,
Agora, você falou também que é esposa do Sou senhor. esposa. Sim, eu tenho meu esposo, O senhor, né? como é o nome dele? É Gidiomar. Gidiomar? Isso. Esposo de Gidiomar. Um abraço pro seu Gidiomar, que deve estar aí nos acompanhando. Sim, com certeza. Inclusive é uma pessoa assim que... E quando você falou dele, o sorrisão cresceu, né, então? Não, porque é uma pessoa assim que Sim. tá sempre me colocando pra cima, me Sim. dando força. Agora eu saio, boa sorte, meu amor, né? Você Que tá seja falando de um tudo marido bom. companheiro? Sim, demais. Somos muito parceiros, somos amigos. É uma pessoa super compreensiva. É uma pessoa que tá sempre me empurrando pra frente. Vai, se não der certo, tenta de novo. Então, somos muito amigos, conversamos muito. É uma pessoa que tá sempre do meu lado. Eu só tenho a agradecer. Que bênção! Mas não foi sempre assim, gente. Não. Ela está falando de uma experiência atual em que ela está vivendo um momento de muito crescimento, mas ela tem vencido muitos desafios. E o que me impressionou na história dela, por isso que eu a convidei, foi exatamente isso, esse poder de superação que existe dentro de nós. Sim. E ela expressa muito bem isso. Então, não precisa falar detalhes, mas não foi sempre assim, né? Você já viveu uma fase da sua vida que você se sentia como? Pressionada? Me sentia coagida, né? Coagida? Humilhada. Humilhada. Porque, assim, meu primeiro relacionamento era um relacionamento abusivo, Abusivo, né? sim. É alguém que não deixava ir pra frente, não deixava estudar. Não gostava que usava um batom vermelho, né? Não gostava que vestia uma roupa, cortava um cabelo, criticava. Criticava você sempre. Sempre. Se eu fosse fazer uma prova de vestibular, pra quê? Vai gastar dinheiro, vai perder. Então, assim, não era uma pessoa que incentivava. Então, tem sempre pessoas com palavras negativas. Isso. Tem pessoas que não deixam você progredir, ela só deixa você regredir. Olha, então, que interessante. A gente tem que ficar atenta, né? A estar do lado de pessoas que colocam a gente pra frente. Né? Então, você está dizendo que você passou uma boa parte da sua vida se sentindo impossibilitada de caminhar. Sim. Presa. Isso. Aí, assim, conversando um dia com um amigo, né? Eu estava até vendo uma entrevista anterior aí da Melodia, né? O palestrante lá falando o seguinte: pra gente desabafar com as pessoas e não se sentir oprimido, né? A gente desabafa muito com Deus, mas às vezes a gente precisa de um amigo que... Às vezes Deus usa as pessoas para nos falar as coisas, né? Então e você eu tenho foi um desabafar amigo, com... assim, um amigo de infância que eu fui, né, me queixar para ele do que eu estava vivendo. E aí eu tenho uma palavra que eu carrego comigo até hoje, que ele falou assim para mim, falou: Vi, não tenha medo de viver o novo, não. Vai viver. Você não precisa disso, né? Você tem capacidade, você tem inteligência, tem capacidade, então vai viver o novo. Então, quando eu coloquei aquilo na cabeça, eu falei: eu não preciso disso, não. Aí foi onde eu tomei a atitude, né, de me separar. Você tomou atitude. Você vivia num relacionamento opressor. Isso. Você se sentia muito machucada, né? Você disse que antes que você sofria muita violência verbal. Isso, porque a violência, ela não é só física. A palavra dói, mal falada, dói mais que um tapa, né? Então, assim, são coisas que traumatizam a gente e fica no psicológico. Então, dói muito quando quando é uma crítica que não é construtiva, mas é uma crítica para te colocar para baixo. Por mais que se tenha resiliência, sim, que é a capacidade de você ser empurrada lá para baixo e voltar ao seu normal, por mais que a pessoa tenha essa resiliência, mas tem hora que você não dá conta, né? De tanto ouvir palavras ofensivas que machucam. Porque a violência verbal, conforme você disse, dói demais, machuca demais. E traumatiza na Traumatiza e produz doenças psicossomáticas. Então, quando ele me falou aquilo, eu falei: não, eu tenho que tomar uma atitude. Aí, primeira coisa, que eu não trabalhava, não deixava eu trabalhar. Vivia só enclausurada. Isso. Porque ele falava que mulher que saía para trabalhar, né? Arrumava amizades, podia trair, podia fazer isso, aquilo. A primeira coisa que eu fazia é arrumar um trabalho. Arrumei o trabalho. Foi com muita luta, arrumei o trabalho. Quando eu me estruturei no trabalho, aí foi onde eu resolvi me separar e me separei. Que idade tinha seus filhos? Bem eu tinha meu filho com 2 anos de idade e a minha filha tinha 4. Porque eles 2 anos são duas diferentes de 2 então anos. você partiu para essa experiência de levar a vida agora sozinho com 2 filhos pequenininhos. E ainda fui morar de aluguel, porque eu saí da casa dele e fui morar de aluguel, né? Porque ele falou: se você sair dessa porta para fora, eu não te ajudo e você não conte mais comigo. Pronto. Cara e coragem. E assim, o apoio da minha família, que a família também é fundamental nessas horas, né? Minha mãe, meu pai. Tenho muito a agradecer, porque o vínculo familiar que a gente tem é de suma importância na vida da gente, né? Então, através disso aí, que eu comecei a progredir, comecei a trabalhar no trabalho que eu sou hoje. Minha empresa, hoje eu era funcionária. Olha, gente, estamos conversando aqui com a Viviane Viana. Ela é
CEO, né? Vamos dizer assim, a líder, a gerente da Empresta, né? A gente não deu ênfase à sua empresa no início, mas eu queria primeiro ouvir um pouquinho como foi que ela chegou até aqui. Hoje você é proprietária, né? Sim. Da Empresta. Fala um pouco agora da Empresta, que você começou lá trabalhando, foi o seu primeiro trabalho, você começou como funcionária. Então, olha só o poder da decisão. Sim, porque assim, às vezes você fica naquele mundinho ali, você tem medo de tomar o primeiro passo, né? Mas a partir do momento, eu costumo dizer que o difícil é o primeiro não, né? Quando há necessidade de falar um não, a gente tem que falar. Isso. E a maioria das pessoas tem essa dificuldade de dizer um não. Então, de dar um basta. Isso. Então, a partir daquele momento que eu dei meu primeiro passo, eu comecei a trabalhar no meu trabalho atual, hoje que é a minha empresa. Eu comecei como funcionária. E eu trabalhei lá uns 3 anos. Há quantos anos atrás isso? Isso foi em 2012. 2012. É que eu comecei a trabalhar lá. Em 12 anos, sua vida deu uma guinada. Isso. De 2012 para 2024, são 12 anos. Isso, os 12 anos que eu já tenho. tenho. Sim, muito bem. De libertação, eu digo, né? E de, sim, né? de crescimento, de superação. Isso. De uma mulher oprimida para uma empresária de sucesso. Sim. Aí eu trabalhei lá 3 anos e aí a loja foi franqueada. Quando surgiu a questão de franquia, eles me ofereceram a franquia. Porque você desempenhou bem o papel. Sim, eu era ótima funcionária, sempre vendi muito, né? Olha só, um segredinho, gente. Ela abraçou a oportunidade, foi no seu primeiro trabalho e ela trabalhou com afinco, com honestidade, com pontualidade, com muita garra. Você viu ali a sua oportunidade de crescimento. Eu costumo dizer, Rose, que oportunidades são únicas, né? Então, assim, surge a oportunidade, abrace e agarre, né? Olha, sem medo, gente. né? Então, oportunidades são únicas. E aí, eu meio que me assustei, porque eu falei assim, sair de empregada para patroa. Quando você recebeu aquele convite de sair da função de ser, né, funcionária para ser a dona, você se assustou. Empreendedor. Eu falei, não, mas eu não sei nada de empreendedor. Aí a pessoa, na época, falou assim, mas você aprende, não aprende? Aprendo, com certeza eu aprendo. Então, você recebeu a proposta, recebeu o incentivo. Sim. Treinamento. Né? Tive todo o acompanhamento. E você não recuou. Teve aquele medo, né? Mas aí eu lembrei que a minha força maior são meus filhos, né? Sim. Lembrei que eu tinha 2 filhos para sustentar, né? Tinha, né? Então é importante lembrar disso aí. O medo está presente. Você só não pode deixar ele te vencer. Sim. Te dominar. A gente vai com medo mesmo. Vai com medo. Se não for, não vai, né? Se não for, na verdade, você tem que superar o medo, né? Você tem que, mesmo que não dê certo, não pense que não vai dar certo. Mas pelo menos eu tentei, né? Muito bem. Eu vou tentar. Sim. E aí foi quando eu comecei, né? Me entregaram a chave, comecei, tive treinamento e desde 2016 eu tô com a minha empresa aí. Gente, quando a gente começou aqui o bate-papo, eu fiz questão de perguntar quem é Viviane Viana, pois eu a conheci de forma rápida, relâmpago. Sim. Eu a ouvi em 2, 3 frases, ela falando dessa superação que ela teve na vida dela, e eu vi que era um testemunho forte que deveria ser trazido aqui no programa Espaço Mulher, para a gente mostrar o quanto que é possível se transformar. Sim, todas as sair formas. de uma posição para outra. Sim. De não se permitir ser derrotada. Sim. Porque nós já temos a bênção de Deus. Isso aí Deus já deu. Ele já disse, levanta-te, vai, você é guerreira. Né? Deus vê em nós assim. Como é que Deus nos vê? Como pessoas que têm capacidade. Ele não criou robôs que precisam ser manipulados. Se bem os robôs que estão sendo, né, construídos agora estão bem adiantados nisso aí. Pois bem, e ela teve esse processo de crescimento porque ela abraçou a oportunidade, ela acreditou que era possível mudar, que ela não precisava se adequar àquele estilo de vida, uma vida medíocre, oprimida, sofrida, com a autoestima lá embaixo. Assim, a gente tem que se permitir, né? Na verdade. Se permitir, vai pegando as palavras-chave. A gente não pode deixar as pessoas colocarem a gente para baixo. Porque a gente tem o nosso valor. Você tem o seu valor. Então, você tem que enxergar o seu valor, né? Eu faço isso, porque assim, eu sou uma esposa dedicada. Meu esposo sabe disso.
Eu cuido dele, eu trabalho fora, mas assim, eu deixo a mesa de manhã, agora eu tô com uma nova modalidade de esporte, né, que eu pedalo agora. Então, assim, eu não gostava de ambiente de academia, Sim. Mas aí conheci o ciclismo, apaixonei, né, ontem fizemos 125 quilômetros, né? Parabéns! Então você agora está vivendo também esse novo momento de atletismo. Sim, eu estava bem acima do peso, Rosi, eu perdi 25 quilos. Então, assim, é você se enxergar e não se permitir estar no estado que você não está se sentindo bem. Está sempre buscando constante. Então, você buscou melhorias. Mudanças na sua vida em cada área. Claro, não foi da noite para o dia, né? Mas devagarinho, de forma frequente. Sim. É importante lembrar que é de forma lenta e progressiva. Claro. Então, você disse antes que você está no ciclismo, então você tem que sair cedo para pedalar. Sim. E você disse que deixa o quê? A mesa Eu deixo minha mesa posta, né? Porque, tudo arrumadinho. Para o café, meu esposo... Você não é omissa porque você é empreendedora, é atleta, e você vai deixar de lado as coisas de casa. Não, de jeito nenhum. Inclusive, o domingo, assim, eu tenho uma pessoa que me ajuda em casa, na semana, de segunda a sexta, né? Mas, assim, à noite sou eu que cuido da minha família, porque eu tenho que ter esse papel também, né? Dentro da minha casa, meus filhos têm que sentir o carinho que eu tenho de fazer um café, de fazer uma comida para eles. No domingo é o dia que eu tiro para cozinhar, que eu vou para feira. Sim. É o dia que eu faço os lanches pro meu filho da semana, né? Aí tem dia, no domingo minha filha, mãe, tô morrendo de saudade do seu feijão, do seu arroz. Pronto. Né? Então é o dia que... O domingo é da minha família. Sim. O sábado é meu dia, que eu tiro o dia para ir pedalar. Eu passo o dia inteiro pedalando. O sábado de tudo. Aí já foi combinado, vou conversar com meu esposo. O sábado é o meu dia. Sim. Então, a gente tem que tirar um dia pra gente, então, tem que se permitir outra também. dica importante que ela está dando aqui para nós hoje é que para ter sucesso, para alcançar cada vez mais, né, muitas vitórias, é preciso ter organização na vida. Para tudo, assim. A palavra ordem e progresso tem que estar presente. Tem que ter primeiro a ordem para depois ter o progresso. Um planejamento, na verdade. Um planejamento. Se você não tiver planejamento, você não vai conseguir executar as coisas tudo de uma vez. Você não vai conseguir abraçar o mundo. Não, é uma coisa de cada vez. Tudo é planejamento. Tem o dia para cada coisa. Tem, sim, o dia, horário. Está escrito na Bíblia, né? Sim. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Muito bem, gente. Estamos conversando com a Viviane Viana. O nosso objetivo aqui foi trazer a história de uma mulher simples como qualquer uma de nós, como qualquer uma de vocês que estão aí na escuta, mas que está cada vez prosperando em todos os aspectos, porque ela decidiu se levantar. Sim. A Bíblia sempre fala, levanta-te, ergue-te, desperta, em todos os aspectos. Sim. Deus nos chama para nos posicionarmos. E outra coisa, Deus, ele usa as pessoas, as oportunidades, mas a gente tem que estar com a mente aberta para estar enxergando essas oportunidades. Outra dica importante, gente, escuta a Viviane, que ela sabe das coisas, porque ela viveu, ela não está aqui falando de coisas que ela leu em livros, não, ela viveu e vive. Isso. Então você diz que as oportunidades passam. E são únicas, né? Mas você tem que estar com a mente aberta para estar enxergando essa oportunidade. Para estar enxergando a oportunidade. Você já ouviu aquela frasezinha assim, um ditado popular? Que a oportunidade é um ser alado. Sim. Cabeluda na frente e careca atrás. Se você não agarrar quando ela passar, não agarra mais. Sim, porque às vezes é impactante, né? O dia que você me abordou mesmo, né? Falou assim, né? Quem foi entrevistada, eu queria que você fizesse uma entrevista aqui. Aí eu falei, poxa, assim, de imediato para dar uma resposta, né? Por que não? Né? Assim, dar o meu exemplo, às vezes tem pessoas que precisam de motivação, de exemplos. Então, assim, por que eu iria pensar em te dar a resposta depois? Então, assim, no momento eu já vi. Eu te conheci aqui no corredor da rádio, eu falei assim, você quer vir no Espaço Mulher? Você falou, sim, vamos agendar. Muito bem, são oportunidades que passam, né? Chegam até a gente. Por que a gente não abraçar e agarrar com força? Porque, assim, nem tudo é flores, não. A gente passa pelo processo. E como você falou, é um processo. Essa minha questão de emagrecimento de 20 quilos mesmo foi um processo, né? Não foi de um dia para a noite. É muita renúncia. Atenção, mulheres ou homens também, pessoas que estão aí querendo vencer com esse círculo, né? Círculo vicioso de emagrece, engorda, emagrece, engorda. É manter. Você
eliminou os 20 quilos e Estou mantendo, né? Está mantendo. Há quanto tempo Mantendo. já isso? Já tem 2 anos já que eu perdi. Está mantendo. Tô mantendo. E para manter é muita renúncia? Sim. É ciclismo, é fechar a boquinha, né? Zip. Na verdade, não é nem questão, eu digo de aparência, porque a Sim, sociedade saúde. Cobra muito, às vezes, essa questão de aparência. Não é aparência, mas é questão de saúde. E ter mais até desenvoltura. A pessoa Sim. que tem um corpo mais rígido, mais forte, mais esbelto, ela caminha melhor, Sim. né? Dorme melhor. Dorme melhor. Muito E assim, bem. eu tenho um exemplo, né? Em minha Sim. casa, meu esposo, ele teve um AVC, porque ele tinha uma vida sedentária, né? E a gente gosta muito de comer. Quem não gosta de comer, né? Fartura, né? Todo mundo gosta. E aí, o dia que eu fui ao médico com ele, eu tava bem acima do peso, eu tava com 87 quilos. E pequenininha, aí o médico olhou, eu fiz uma bateria de exames, meu colesterol alto, glicemia alto. E aí o médico falou pra mim, falou assim, você quer ficar igual o seu esposo? Você quer ter um AVC também? Então ele foi duro. Tem hora que a gente precisa ter um choque de lucidez. De realidade. Choque de Aí realidade. eu falei, aí ele falou, como que você vai ficar doente? Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai cuidar do seu esposo? Gente, Né? então ali você Então, acordou. foi um choque de realidade, né? Foi onde eu falei, não, eu tenho que começar. Assim, porque na vida da gente, a gente tá sempre em processo, né? A gente nunca tá 100%. Então, é aquela questão de você olhar para si e ver onde é que tá o erro para você buscar constantemente as correções e tá sempre tentando se melhorar. Né? Muito bem. Ser humilde, né? Para ouvir, assim, uma chamada de posição. Sim. E você... Dói, né? Dói, não mas é fácil, você... dói. A pessoa, quando é humilde, fala assim, vou pensar, vou refletir sobre isso. É mesmo, ele tem razão. Então, é importante ter humildade. A humildade é exatamente esse reconhecimento que precisa daquela Na verdade, às mudança. vezes a gente precisa de um choque de realidade, Choque. né? Então, na hora que o médico falou, você quer ter um AVC também? Isso. Porque seu esposo já tinha tido AVC, depois Sim. você fala sobre isso daqui a pouquinho. Sim, falo né? sim. Ela tem um esposo que teve AVC e tem algumas sequelas. Tem. E hoje ela, além de cuidar de tudo isso, da empresa, dos filhos, do seu ciclismo, ela também cuida muito bem do seu esposo, porque ele precisa de alguns cuidados especiais, não é Sim. isso? Ele tem umas comorbidades, né? Uhum. Já teve mais, mas ele se superou hoje, Sim. né? Ele fez reabilitação, né? Mas, na verdade, meu esposo, Rosé, eu não conhecia ele depois do AVC. Eu já conheci ele, já tinha tido o AVC. Olha Ele já só, tinha outra comorbidade. coisa importante para aprender com ela, gente. Ela disse sim a esse novo relacionamento, depois que ela passou um tempo Sim. sozinha, depois que ela tinha rompido com aquele primeiro Foi relacionamento 6 anos que depois. maltratava. Olha Foi. só. Eu não queria casar mais, né? Você estava traumatizada. Não queria. Mas, assim, eu conheci meu esposo, ele já tinha essas comorbidades. Mas, assim, é uma pessoa maravilhosa, né? Uma pessoa que me trata do jeito que eu queria ser tratada. Então, a gente coloca na balança, não é a condição física que você tem hoje, mas é da forma que você trata a pessoa, que você está do lado da pessoa para apoiá-la, para ser parceiro. Porque marido e mulher são amigos, são parceiros, é um ajudando o outro, uma carne Resumindo só, o que né? você disse, a Bíblia fala, maridos, amai vossas mulheres. Ou seja, o que mais a mulher precisa de ser amada. O que mais uma mulher precisa não é de casa bonita, de mansão, de carro, de dinheiro, de bens. Sim. Ela precisa de ser amada. E o Sim. que mais uma mulher carece. Aliás, o ser humano, a demanda maior, segundo a psicologia do ser humano, é a demanda de amor. Porque, na verdade, na época eu fui até criticada por algumas colegas, falaram assim, que se eu tava doida, né? Que tinha a oferecer. Teve gente que falou que era interesse, e eu falei, não tem interesse, eu tenho minha vida, eu tenho minhas coisas, né? Mas é a pessoa, Sempre vem a gente esses bota na pensamentos balança, contrários, né? Essas O falas. que pesa mais? O que pesa mais? A condição física da pessoa ou a pessoa em si? Não, é a pessoa em si. Pois é, vamos para o nosso apoio cultural, nosso intervalinho, e a gente volta aqui com a Viviane Viana, falando um pouco mais da sua trajetória até chegar a ser essa empreendedora de sucesso, sendo a administradora, a CEO, assim fala, né? CEO, seu, é assim? Fala a pessoa que dirige uma empresa. Então, da Empresta, que é em Vitória da Conquista. Empresta é uma empresa de... É uma financeira, né? Financeira. Presta serviço para os bancos, né? Então, Sim. a gente trabalha com empréstimo consignado. Então, ela é proprietária da Empresta, mas tudo depois que ela abriu a mente. Ela teve coragem de se levantar, de romper com aquele relacionamento que a maltratava, dia após dia. Ela não contou detalhes aqui, mas foram anos de muito sofrimento. E lá no livro de Provérbios 15:4,
tem a seguinte palavra: uma pessoa delicada e amável no falar ajuda os outros a viver. Então, uma pessoa que tem uma palavra branda, uma palavra amável, é como uma árvore de vida, em outra tradução. Mas quem é grosseiro, implicante e fala de forma pesada, desanima qualquer um. Verdade. Ou tira a vida. Enquanto que quem fala de forma amável, de forma... tem uma comunicação positiva, enquanto que essa pessoa que tem a comunicação positiva eleva, ajuda os outros a viver. Quem é o contrário, que tem uma comunicação pesada, que a psicologia tem um psicólogo que fala a linguagem chacal, que é a pesada, e a comunicação girafa. A comunicação girafa é com o coração, com delicadeza. Poder, né? Por que esse psicólogo colocou assim, comunicação girafa, comunicação chacal? Porque o animal que tem o coração maior da floresta é a girafa, é o maior coração. Então, a gente tem que comunicar com o coração. A comunicação girafa é aquela que se comunica com o coração, com amor, com acolhimento, com palavras de apoio, de consideração positiva. Então, guarde você esse versículo de Provérbios 15:4. Se você não quer desanimar as pessoas à sua volta, mude seu jeito de falar. Porque aqui está um exemplo disso. Enquanto ela sofria essa violência verbal, ela não tinha gosto pela vida. Fica triste, né? A Triste, pessoa fica triste. Desanima, que a desanima fica a pessoa. Quem ouve todo dia palavras negativas, palavras você não pode, você não vai, se você for, você vai fazer isso de ruim ou daquilo. Absorve, né? Na verdade. Absorve. Muito bem, vamos ao nosso intervalo, a gente volta para ouvir um pouco mais agora da Empresta, né? De forma resumida. Vamos lá, até daqui a pouquinho. O Espaço Mulher volta já. 10h50. A Melodia tem o apoio cultural das empresas a seguir. Economarte Atacadista. A economia para o seu lar está aqui. Macarrão Petian comum 400 gramas espagueto, 1,79. Molho de tomate 300 gramas sachê tradicional, 99 centavos. Arroz parbolizado Tia Maria, 1 quilo, 4,98. Feijão carioca baiano, 1 quilo, 3,68. Aqui você economiza de verdade. Avenida Brumado 2295 Bateias, Vitória da Conquista. Ofertas válidas até terça, 12 de novembro. Economarte. RK Estúdio Pilates. Pilates é uma técnica de condicionamento físico e mental que trabalha o corpo de forma global, melhora sua postura, força e flexibilidade, além de aliviar as dores crônicas. RK Estúdio Pilates. Escolha sentir-se bem. Caminho J24B, esquina com a Praça Gessner Chagas. Na Urbizum, no Candeias. Fone 988228437. Ligue e marque uma aula experimental. Você está ouvindo Espaço Mulher. Que maravilha estarmos aqui hoje no programa Espaço Mulher, ouvindo uma história de superação, uma história de sucesso, uma história de crescimento, dentro desse tema tão vasto, né, tão amplo, que é o empreendedorismo feminino. Hoje a gente tem o prazer de receber aqui no programa Espaço Mulher a empresária de sucesso, Viviane Viana. Mas não foi sempre assim, né, Viviane? Não, de forma alguma. Como falei, né, batalhas em cima de batalhas, assim, degraus, né? A gente sobe degraus, a gente não chega ao topo de uma vez, né? São processos e, assim, nem tudo é flores, tem os espinhos também. Mas a gente tem que desviar, né? E pedir Deus direcionamento e muita força, né? Sim. E, assim, eu digo que o meu trabalho hoje, a minha empresa hoje, foi Deus que me deu, né? Então você disse que pediu a Deus o quê? Direcionamento? Sim, porque assim... Você estava num momento lá embaixo e você orou. Como foi isso? Na época, na verdade, eu tinha sido demitida da empresa, né? Porque a empresa ia ser franqueada.
E aí, do nada, eu estava desempregada, sem saber o que fazer. Aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer, né, filho? Para sustentar sozinha, fazer tudo. E orei a Deus, pedi a Deus um direcionamento, né? Eu não estava nem aqui na cidade, eu estava em São Paulo. E nessa oração de choro, sem saber o que fazer... Você clamou ali como Agar na Bíblia. Agar clamou e diz a Bíblia assim, Deus viu o choro. Sim. Deus vê. Ele nos vê no deserto. E sente no coração, né, gente, né? É. E aí, no outro dia, é um testemunho, o telefone tocou. E aí, falou, Viane, lembra a empresa que você trabalhava? Lembro. Aí eu falei, tô devendo alguma coisa? Aconteceu alguma coisa? Não, Viane, não aconteceu não. É que a gente estava tentando falar com você, não consegui entrar em contato com sua mãe, aí estamos falando com você aqui agora. Lembra que eu te liguei para te contratar? Falei, lembro, Juliano, no rapaz da época. Lembra que eu te liguei para te demitir? Lembro, pois eu já estou ligando, perguntando se você não quer ser nossa parceira. Se você aí, não quer entrar como nossa franqueada, porque hoje a empresa está sendo franqueada e nós não vimos pessoa melhor para estar lá de frente. Porque quando você saiu da empresa, caiu as vendas, né? Os clientes, muitos clientes mudaram, né? Porque meus clientes, eu costumo dizer que são meus amigos, não são clientes. Você tratava os clientes com tanto amor e carinho que quando você saiu, os clientes saíram também da... Saíram também, muitos. Aí, né, teve uma queda de vendas, né? Clientes saíram. Então, a gente não viu pessoa melhor para estar ali. Aí, aquela questão que eu te falei de oportunidades. Aí eu falei, eu tenho que te dar essa resposta logo? Ele falou assim, tem que me dar a resposta, porque eu tenho que deixar alguém lá na loja, né? Já está sendo franqueado, já demitimos funcionário e tudo. Você tem que pegar a loja. Isso foi na quarta-feira. Na segunda-feira tem que te entregar a chave. Eu estou em São Paulo. Aí eu parei assim, foi impactante, mas é como eu falei, como eu estava no deserto, né? Eu sempre me apeguei muito aos meus filhos, né? Eles são minha fortaleza. Tudo que eu faço é pensando nele, o melhor deles. Acho que toda mãe é Naquele assim. momento você lembrou que você tinha que vencer ou vencer. Eu falei, então essa é a resposta que Deus me deu. Como que eu ia voltar para lá? Como que eu, né, ia retornar à minha casa com a mão na frente e outra atrás? Então, Deus ouviu minha oração e Ele falou, não, você vai voltar, mas você vai voltar dessa forma, né? Aí, do nada, rapidamente, peguei tudo e vim embora. Sim. Falei e sim. Hoje nós vamos pular aí agora vários capítulos. Você vem outro dia pra gente continuar com essa história. E hoje você é a empresária da Empresta. O que a Empresta faz aqui na cidade? De forma rápida, fale para os ouvintes o que você oferece de bom para o nosso povo. Então, eu trabalho com empréstimo consignado para aposentados, pensionistas e servidores públicos, né? Prestando serviço para bancos, né? Um serviço de qualidade, com muita honestidade, né? Então, o que a gente oferece? A gente oferece um crédito para clientes, um crédito democratizado, né? De excelência, né? E tentamos ajudar as pessoas, porque, assim, não é sempre que você vai conseguir realizar um sonho. As condições hoje financeiras das pessoas comandam, né? Então, de repente, você quer fazer um investimento, quer comprar uma casa, quer comprar um carro. Quer fazer uma reforma na casa. Uma reforma na casa. Então assim, explica aí. Eu tenho uma amiga que ela quer fazer uma reforma na casa, está sofrendo dia após dia, nunca termina as paredes e tem tanta coisa ainda para fazer. O que essa amiga tem que fazer para ela receber esse empréstimo? É possível? Quais são as prerrogativas, né? Os pré-requisitos para a pessoa receber esse apoio da Empresta? Então, lá eu trabalho mais com o consignado, né? Que é aposentado, pensionista, servidor público e antecipação da FGTS. Sim. Que é o que trabalha de CLT. Sim. Né? Então, reforma, você sabe, você faz um orçamento, mas ele extrapola sempre, né? O dobro. Então, a gente oferece a oportunidade da pessoa, né, tá concluindo esse projeto que ela tem, né, através de um crédito mais barato, que é o consignado, que é uma taxa de juros muito baixa, tá 1,6, né? Ah, então é bem baixo a taxa de juros. Em folha, né? Então, assim, não tem preocupação de você estar pagando um boleto, um FGTS, por exemplo. É um dinheiro que você pega e já fica pago, né? Que é lá do seu FGTS que já está sendo depositado lá todo mês, que a empresa deposita para você. E como é que essa pessoa que está ouvindo vai ter acesso a isso? Vai até você, dê aí o endereço, o seu telefone, porque de repente tem algum ouvinte que fala assim, eu quero saber mais. E aqui nosso tempo está escoando, não vai dar para você explicar os detalhes, né? Então essa pessoa vai até você para saber tudo como faz para ter acesso a esta oportunidade, né, de ter. Então, nós fazemos atendimento online, 100% online. Se você não tiver a possibilidade de estar se deslocando, né?
Né? Pode ser pessoa de alguma cidade vizinha, Sim, muito qualquer lugar do Brasil fazemos. Nós então online. Digital. Claro. Né? Tanto presencial quanto digital. Você, de qualquer lugar do Brasil, né? Sim. Ou das regiões que estejam nos ouvindo. Então, assim, você pode estar solicitando o seu crédito através do telefone 7798888. 8888-4131. Fala devagarinho, porque essa me ouvindo ainda foi pegar a caneta. Eu tô vendo aqui. Espera aí, vou buscar a caneta. Menino, cadê a caneta que eu deixei aqui? Busque a caneta, o papel, escreve o telefone da Viviane. Você que vai querer saber mais sobre como você ter acesso a essa oportunidade, né? De ser cliente da Empresta. Então, é o 77 Sim. 988-4131. E tem o telefone fixo também, que é o 3422-4131. E na rede social? E tem as redes sociais, né? Que é o Instagram, é o Empresta_VCA, né? Empresta, underline, aquele tracinho lá embaixo. Sim. Underline, depois VCA. Isso. E podemos estar fazendo atendimento, como falei, tanto online como presencial. Aí fica o critério do cliente. Quem quer ir lá te visitar, qual é o endereço? É na rua Maximiliano Fernandes, 63. Ali abaixo da Praça Tancredo Neves. Na Rua dos Bancos. A Rua dos Bancos, a famosa Rua dos pertinho Bancos. Da Praça Tancredo Neves e pertinho da Barão do Rio Branco. Sim. Naquele pedacinho ali, fica bem fica no meio. Bem no meio. Pertinho do Bradesco. Isso, ali. em frente. Em frente ao Bradesco. Isso. Então, é onde era o Albatroz. Sim, é o antigo Hotel Albatroz. Albatroz. Eu fico localizada exatamente nele. Há 20 anos estamos no mesmo local, né? A mesma empresa, antes de ser franqueada, né? Antes de eu trabalhar lá. Então, depois que virou franquia, e já tem 20 anos já que nós estamos no mesmo local atendendo. E só para terminar mesmo, infelizmente nosso tempo está acabando, de forma rápida, o que a Empresta tem de diferencial? O que temos de diferencial é o respeito com o cliente, o atendimento de qualidade, de atenção e de clareza, né? Trabalhamos com muita clareza, né? Então, assim, deixar mais claro possível para o cliente, né? Do que está sendo feito, do que vai ser descontado, do que o cliente está fazendo, né? Então, essa é a nossa responsabilidade, de um crédito consciente. Muito bem, crédito consciente. Então, você que nos ouviu até agora, quer conhecer a Viviane de perto, essa criatura maravilhosa, ela disse que tem um tratamento diferenciado com esse cliente, então vai lá até a Empresta, já deu o endereço. Se você perdeu, procura aí nas redes sociais que você vai encontrar. Empresta_VCA. Obrigada, querida, pela sua participação aqui hoje do programa Espaço Mulher. E é mais uma mulher que faz parte dessa grande família, dessa legião de amigas do programa Espaço Mulher. Né? Vamos continuar nessa parceria aqui, juntos, para que a gente possa cada vez mais influenciar pessoas e estar incentivando. Eu espero ter contribuído, né? Ou ter incentivado outras mulheres, né? Que todos e homens nós somos, também, mas o foco também, nosso aqui é mulher. Que nós somos capazes de tudo, de fazer tudo. Basta ter um planejamento, nós podemos ser mães, esposas, cada um, né, com seu papel, né? Na sociedade, sem tá fazendo separações nem comparações, né? Cada um com o seu papel. Não precisa ninguém invadir o espaço do outro. Não, cada um com o seu, né? E com parceria, né? O mais importante é a parceria. Isso. Né? Muito obrigada, Viviane, que essa seja a primeira de muitas. Sim, agradeço. Seu testemunho é muito rico, sua experiência de vida, e você tem muito a compartilhar com os ouvintes. Agora vamos terminar o programa orando. Momento da oração. Prepare seu coração. Vamos falar com Deus. Te damos graças, Pai de amor, pela tua misericórdia e bondade que nos acompanha. Ó Deus, como tu és maravilhoso, o Senhor, na sua graça maravilhosa, nos procura, nos busca e estendes a tua mão. Te damos graças porque o Senhor tem cuidado de nós. Cada pessoa, meu Deus, com a sua história, com as suas experiências, cada um de forma particular tem recebido do Senhor estas bênçãos maravilhosas. Te agradeço pela vida de Viviane, que ela continue, Senhor, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. Que ela venha ter experiências contigo, abençoe ela, sua família, seu trabalho, tudo que concerne a sua vida. Em nome de Jesus, nós oramos, pedimos também a bênção para cada ouvinte. Nos dê um resto de dia na tua presença. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Agora a gente se despede com um abraço. Obrigada, gente. Obrigada, Viviane. E até amanhã, que a gente tem mais aqui o programa Espaço Mulher. Obrigada. O Espaço
Espaço Mulher volta amanhã.